Muito bem, nós iniciamos aqui o nosso estudo de hoje, Revista Espírita, mês de agosto de 1862. Nós estamos na seção Dissertações Espíritas e veremos aqui 3 artigos que Kardec nos oferece. Então vamos a eles. O primeiro, então, A Conquista do Futuro. E aqui, grupo de Saint-Germain, Saint-Gemme, Tarn, o médium Sr. C. Então aqui uma das mensagens que são enviadas, eram enviadas para a sociedade compartilhada com Kardec. Então vamos lá. A ideia espírita vai crescendo. Logo cobrirá o solo francês de norte a sul, do nascente ao poente. Balizas são plantadas a igual distância. Vós sois essas balizas. A vós caberá a honra de traçar aos vossos irmãos a rota a seguir, de acordo com os nossos conselhos. Reuni-vos, pois, não só num pensamento comum, mas também numa ação comum. A fase de observação e experiências já passou. Estais na fase de aplicação. Agi e agi sem temor. Jamais olhei para trás. Ao contrário, fixai os olhos à frente. Contemplai o objetivo e os obstáculos que dele vos separam. Se vos distrairdes a contar os passos, em vez de avançardes rapidamente, faltareis à missão que vos foi confiada. Tomai, pois, o cajado do viajor. Cingi os rins e ponde-vos a caminho. Não mais partais sós, que todo o exército espírita, essa vanguarda da doutrina evangélica, se põe em marcha ao mesmo tempo. Uni-vos, consultai-vos e voai à conquista do futuro. O espírito Hippolyte Fortot. Bom dia, abraço. Então aqui, meus amigos, essa pequena mensagem, porém significativa, ela trazia um incentivo, um estímulo para que os espíritas daquele grupo olhassem para o futuro, sempre pensando nos resultados da divulgação, da consolidação da doutrina espírita. Falava para aquele grupo, que acabou depois se estendendo para a sociedade e fazendo ali a divulgação para todos os leitores, para todos os grupos que acompanhavam e seguiam as orientações da sociedade parisiense. E aqui para nós agora do futuro, a gente lembra que é bem interessante que os espíritos faziam uma previsão, vendo aquela grande mobilização dos espíritas, dos grupos, dos trabalhos e tudo aquilo que era realizado, falando exatamente isso. Logo cobrirá o solo francês de norte a sul, do nascente ao poente. Quer dizer, todas as regiões da França. Porém, o futuro a Deus pertence, Então, quando se diz que o futuro a Deus pertence, significa que os espíritos fazem um planejamento e a execução depende dos encarnados. E não que essa execução não tenha sido feita da melhor forma, mas os tempos mudam, as situações que eles vivenciam vão se transformando. E aí nós acompanhamos, por exemplo, na França, como nós já vimos, aquele momento de mudança de pensamento. A gente lembra que, estudando um pouco de literatura, estudando um pouco de história, nós vemos que a França estava muito voltada no final do século XIX, naquele momento que hoje é chamado de Belle Époque, ou Bela Época, onde afloravam a cultura, afloravam a ciência. No Brasil, para nós brasileiros, nós temos uma relação muito direta com esse momento da França, porque em Paris a engenharia aeronáutica começava a se desenvolver. E ali nós encontramos Santos Dumont, que ele aproveitou também essa grande mobilização de curiosidade, de ciência. Então tudo isso acontecia
fazendo com que no final do século XIX e começo do século XX tivéssemos ali a conquista dos ares, né, de uma forma mais efetiva, não apenas por Santos Dumont, mas muitos outros inventores, aventureiros e tudo mais. Ao mesmo tempo, a arte, também muito ligada a essa questão tecnológica, a essa questão do cotidiano, saindo um pouco daquela ideia romântica e entrando com os pés no chão naquela realidade. E passando essa fase, culmina a Primeira Guerra Mundial. Então nós vemos que todos esses eventos, sejam eles do cotidiano dos franceses e dos europeus de um modo geral, como também desses momentos mais críticos, a doutrina espírita acabou se dispersando e acabou se dissolvendo. E nós tivemos, naquele período em que Kardec trabalhava, a doutrina espírita aportando aqui no solo brasileiro. E chegando aqui, então, ela começa também a se desenvolver por aqui. Então, a previsão que os espíritos tinham de que a França seria ali o grande centro de divulgação da doutrina espírita, ela certamente foi, mas não com o futuro que se imaginava. Hoje a França ela é apenas mais um país em que, na maioria dos grupos, das instituições, são brasileiros que estão envolvidos. A doutrina espírita hoje não é mais aquela filosofia que foi no século XIX, ela é mais uma filosofia ali no meio de tantas e que não desperta tanto interesse dos franceses e dos europeus de um modo geral, quando se fala em doutrina organizada, do modo como nós conhecemos hoje, mas os espíritos então viram essa mudança de polo, saindo da Europa, vindo para o Brasil, e o Brasil hoje se tornando o país mais espírita do nosso planeta, em que as grandes fontes de informação, além dos livros da codificação, as fontes vieram exatamente de médiuns brasileiros e espíritos que atuavam nos grupos aqui do Brasil. Então nós tivemos essa mudança. E vemos nessa mensagem a conquista do futuro, falando para eles, para que eles não desistissem, para que eles fossem tomados de coragem. Aqui mesmo no final tem até algumas expressões. Tomai, pois, o cajado do viajor. Lembrando que o cajado era símbolo daquele apoio que o viajor que caminhava seguia ali pelas trilhas, pelos caminhos afora. Cingi os rins, quer dizer, amarre ali o seu cinto e com coragem siga em frente e ponde-vos a caminho. Então aqui os espíritos estavam próximos. Que todo o exército espírita, essa vanguarda da doutrina evangélica, se ponha em marcha ao mesmo tempo. Então nós vimos que os tempos mudaram. E aqui no Brasil hoje nós temos esse trabalho. Trazendo isso para a nossa realidade, e vendo aqui não apenas esse incentivo que esse espírito trouxe para nós, como também aqueles espíritos que se manifestavam na sociedade, e também aqueles outros que vieram se manifestando nos grupos aqui do Brasil, desde o início dos grandes trabalhos que aconteciam aqui, especialmente a partir dos trabalhos do Chico, lá em São Leopoldo, depois em Uberaba, e aí outros grupos foram se desenvolvendo de uma forma muito mais ativa na construção do movimento espírita. Vimos, inclusive, aqueles políticos que nós estudamos ontem, os políticos espíritas, falamos de Dr. Bezerra de Menezes, de Bittencourt Sampaio e de outros tantos nomes, e outros que não eram também espíritas, que não eram políticos, mas eram espíritas atuantes também. Nós vimos a doutrina espírita sendo construída no Brasil. A doutrina espírita se organizando, então nós temos aquela diferença entre doutrina espírita e movimento espírita. A doutrina espírita é a filosofia como um todo, e o movimento espírita é a forma como nós brasileiros nos organizamos. E, na verdade, hoje o movimento espírita mundial, a forma como nós espíritas do planeta nos organizamos. Bom dia, Marion. Nos organizamos para fazer a divulgação. A organização dos centros espíritas, a conexão entre esses centros espíritas,
a unificação, que esse é o nome que é utilizado hoje nesse trabalho de aproximação dos grupos para que eles para que possam se fortalecer. Então hoje nós temos federações que são organizadas, federações estaduais, Federação Brasileira, temos o Conselho Espírita Internacional. Então toda essa organização, digamos, mais administrativa, é exatamente parte dessa grande estrutura para a divulgação dessa filosofia. Então por isso que é importante a gente ver que houve essa evolução. Porém, algo que nós observamos também, e isso hoje é muito mais concreto do que nós imaginamos, né? Quando nós pegamos, por exemplo, resultados do censo que é realizado no Brasil a cada década, né? Nós tivemos o ano passado o censo, então o censo oficial de 2022, que foi lançado agora, ele foi realizado em 2022, 2023 veio todo esse processo de organização, em 2024 também, e agora foi lançado. E nós tivemos no mês passado, no começo de julho, se eu não me engano, o final de junho, mais para o começo de julho, nós tivemos a divulgação daquela parte do censo que trata exatamente da religiosidade do brasileiro. Né? O censo ele fala sobre quantidade de brasileiro, né? De brasileiros. Hoje o Brasil tem 212 milhões de pessoas. Fala sobre a forma como os estados estão se desenvolvendo, educação, trabalho, produção, agrícola, industrial, comércio, essas coisas todas. E veio a parte da religião. Na parte da religião, a doutrina espírita, tecnicamente, ela é considerada uma religião. E, portanto, ela acaba sendo analisada junto com as demais religiões presentes aqui no Brasil, especialmente católica, evangélica e religiões de tradições africanas, são as principais que nós encontramos aqui no Brasil, né? Embora tenhamos também a religião judaica, temos a religião muçulmana, né? Então, hindu também temos, embora com pouca expressão aqui no Brasil. E aí então nós vimos assim um movimento interessante aqui no Brasil, muito mais voltado para a doutrina espírita, sendo vista como uma moda do momento. Né? Então nós tivemos, por exemplo, em 1990 tivemos um censo, de 90 até 2000 nós tivemos um outro resultado, e esse resultado se deu exatamente em função da presença do Chico na mídia. Tivemos o lançamento, por exemplo, de Nosso Lar 2, né, a partir ali de 2020, eu acho, se eu não me engano. Várias novelas espíritas que foram lançadas, aqueles programas de auditório que eu comentei com vocês, séries, o Chico sendo entrevistado, depois veio a desencarnação do Chico em 2002, se eu não me engano. Então, essa presença, principalmente dele na mídia, fez com que o espiritismo tivesse um aumento significativo na quantidade de adeptos. E aí, passada essa fase, o Chico desencarna, as coisas se acalmam, e aí então a doutrina espírita registrou uma queda no número de espíritas no Brasil. Então, quer dizer, o trabalho continua, né? Porém as pessoas estão muito ligadas, né? Pois o Pinga Fogo em 71 foi realmente algo que chamou muita atenção, mas foi exatamente a partir de 90 até 2000 e pouquinho que nós tivemos ali um grande interesse da mídia, não apenas pela doutrina em si, como doutrina, pelo trabalho mediúnico, pelos livros e tudo mais, mas pelos temas relacionados e estudados pela doutrina, como, por exemplo, programas que falam sobre reencarnação, programas que falam sobre a vida no mundo espiritual, sobre influências espirituais, que não são temas que são posses da doutrina espírita, mas são temas estudados pela doutrina. Então, o espiritismo em si hoje, ele não é uma religião de grande expressão no mundo, se comparada com aquelas que são milenares. Mas os temas estão presentes em todos os lugares. Né? Então, por isso a gente vê esse estudo, e vários estudos vêm sendo feitos, né? Estatísticas falando de
como os espíritas estão se comportando hoje, como os brasileiros estão vendo a doutrina espírita hoje, no mundo, como o espiritismo vem sendo acompanhado, observado, praticado no mundo todo também. Então tudo isso faz parte exatamente dessa previsão que os espíritos trazem para nós sobre a conquista do futuro. Então, a doutrina em si, como doutrina, ela não é tão reconhecida, mas os temas vêm sendo cada vez mais divulgados, né? A Angelina colocou, a doutrina foi considerada como a mais intelectual, ela continua sendo, né? Então, sempre que a gente vê ali a relação entre formação acadêmica e religião, nós vemos a doutrina como assim a mais atuante, né? Então, tudo isso tem um reflexo muito grande e uma responsabilidade também, que é exatamente fazer com que o conteúdo doutrinário seja acessível para todas as camadas, e não apenas para esse círculo mais, digamos, elitizado com formação acadêmica. Então, por exemplo, nós nos orgulhamos muito, e claro, isso é um orgulho bem humano, né? Quando nós vemos que a quantidade de espíritas com formação superior, ela é superior a todas as demais religiões. Só que a doutrina espírita ela não veio para os intelectuais, ela veio para todos, para transformar corações, para levar esse sentimento de esperança, para levar o entendimento sobre a realidade da vida. Então é um compromisso que o Espiritismo tem hoje de fazer com que todo esse conteúdo doutrinário que nós estudamos, dessa forma tão cuidadosa, com pesquisas, com estudos, com reflexões, se transforme numa linguagem que seja acessível para todos os grupos. Para que aquela pessoa que tem uma formação acadêmica básica, para aquela pessoa que tem ali, muitas vezes até uma limitação para esse conhecimento, vivendo ali talvez um analfabetismo ou uma formação muito simples, para que ela possa compreender aquilo que a doutrina espírita tem para dizer. Então, se na Europa nós tínhamos que os círculos sociais mais elevados, mais elitizados, eram aqueles que se dedicavam ao trabalho com os espíritos, e Kardec mostrava muito isso, né? Tanto que um dos pontos principais que ele utilizava para mostrar a seriedade da doutrina espírita é sempre dizer quem eram os seus adeptos, os seus praticantes, com o nome deles seguidos pela profissão. Então era um juiz, era um militar, era um engenheiro, era um empresário. Então ele usava esses nomes para todo mundo, para que todo mundo pudesse compreender que pessoas muito inteligentes viam a seriedade da doutrina espírita. Mas depois ele passa, como nós acompanhamos na Revista Espírita, a observar operários de Lyon, em Paris, em outras regiões, né, em outras cidades próximas, ali em outras regiões, grupos de pessoas comuns que também se dedicavam à doutrina espírita. E hoje o Brasil, quando chega aqui, encontra um país com uma formação muito recente, com também limitações da formação, da alfabetização dos grupos, né, das camadas da sociedade, e agora o compromisso que o movimento espírita tem de fazer com que o conhecimento doutrinário seja acessível para essas pessoas. Porque, do contrário, ele continuará apenas restrito a grupos intelectualizados. E o Brasil, infelizmente, quando nós analisamos a formação acadêmica, o interesse das pessoas no conhecimento, o Brasil hoje, infelizmente, tem uma dificuldade muito grande de se desenvolver exatamente por causa da limitação de formação. É uma preocupação que todos os governos têm de fazer com que crianças vão para a escola, que as pessoas alcancem o ensino superior, porque o desenvolvimento de um país depende exatamente desse conhecimento. Porque não se pode desenvolver um país economicamente, tecnologicamente, na sua produção e tudo mais, se nós não tivermos pessoas capacitadas para isso. Então, a mesma coisa que nós vemos na nossa sociedade se reflete também no acesso a uma filosofia com um conteúdo tão acadêmico, digamos assim, um conteúdo tão filosófico como é o caso da doutrina espírita. Então, é uma responsabilidade do movimento hoje. Então, os espíritos trazem a previsão da conquista do futuro,
Hoje nós estamos trabalhando para continuar essa conquista, para fazer com que esse conhecimento seja acessível para todas as pessoas. Os centros espíritas precisam se comprometer, porque não adianta levar grandes nomes, né, de palestrantes para fazer aquelas conferências maravilhosas, se uma pessoa comum não pode ter acesso, se uma pessoa comum não compreende. Porque às vezes, a gente lembra que no Evangelho, nós temos ali quando foi perguntado para Jesus, por que ele fala em parábolas? E aí o entendimento era exatamente porque tem muita coisa que eu gostaria de dizer, mas nós não podemos saber ainda. E hoje nós perguntamos, o que é mais acessível para as pessoas? Falar em parábolas, continuar falando em parábolas, ou falando de um modo claro, de um conteúdo mais profundo? As pessoas continuam preferindo parábolas. Continuam preferindo essas histórias. Exatamente porque é muito cansativo você ficar se dedicando, você quer se conectar com Deus, você não quer se sentar numa sala de aula. Você não precisa de livros para falar com Deus. Então isso acaba fazendo com que todo esse conhecimento acabe ficando bastante limitado para todos os grupos. Então é um compromisso nosso da atualidade fazer com que a doutrina espírita seja acessível, seja compreensível e seja compreendida por todas as pessoas, principalmente num país como o nosso, onde nós vivemos muitos desafios. Desafios no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa vida como um todo. E para que nós tenhamos coragem de continuar essa luta, nós precisamos nos fortalecer diante das provas e das expiações que todos nós vivemos. Entender qual é o sentido, manter sempre viva essa chama da esperança de que, superadas essas dificuldades, esses desafios, nós alcançaremos aquela felicidade que todos nós desejamos. E todo esse corpo de conhecimento que a doutrina espírita tem, mostra para nós exatamente isso, fortalecendo em nós essa esperança. Só que nós precisamos conhecer esse corpo, precisamos conhecer esse conteúdo. Então os espíritos previam esse futuro e nós estamos aí avançando, né? Então quando Leon Denis diz para nós que o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, então nós temos ainda um longo trabalho pela frente, para fazer com que todos compreendam a imortalidade, compreendam a presença e o porquê de vivermos esses desafios que nós estamos vivendo hoje. Né? Então por isso é muito importante a gente continuar fazendo esse trabalho, mas numa linguagem cada vez mais acessível. Né? Vamos confirmar, Brás. Confirmando, a gente faz ali uma análise melhor. Eu acabei não conseguindo acompanhar nada por enquanto. Mas, de repente, se for uma notícia verdadeira, a gente aprofunda, corre atrás para poder analisar um pouco melhor. Então é isso, meus amigos. Essa primeira aqui, a primeira mensagem, fala exatamente sobre isso. Para continuar, aqueles grupos continuarem fazendo aquele trabalho, e para nós hoje continuarmos fazendo a nossa parte. Agora é a nossa vez. A Angelina colocou ontem, uma amiga ficou de enviar um vídeo, né, de um bispo evangélico que está levando mensagem espírita na rede social. Quem assistiu está gostando, né? Vamos ver. Né? Então sempre que vocês tiverem alguma coisa, posta lá no grupo para a gente poder analisar melhor. Né? Falar do mundo espiritual para nós, né? Então o Brás lembrou ali em cima a desencarnação do nosso querido Divaldo. Então a gente percebe que até mesmo nós espíritas acabamos nos sentindo meio órfãos quando nós perdemos essas referências. Essas pessoas que servem para nós como ali o ponto de referência, é aquele porto seguro onde nós podemos sempre, para onde nós podemos sempre seguir no momento de dúvidas e tudo mais. Então quando nós perdemos essas referências, parece que nós ficamos um pouco desorientados, né? Mas cabe então àqueles que são os responsáveis por organizar esse movimento espírita continuar trabalhando exatamente para que a doutrina espírita se mantenha sempre crescente, sempre progressiva, levando esse conhecimento acessível. Né? Isso, Angelina, sempre que tiver, coloca lá no grupo para a gente pesquisar depois. Né? O Brás lembrou da rádio também, Brás, se você conseguir, manda para nós.
Muito bem, então essa aqui é a primeira mensagem, né? Tem muita coisa para se falar, mas aqui nesse caso seria muito mais no sentido de um movimento espírita, né? Para vermos o crescimento, o desenvolvimento e também enfrentando esses desafios, como é o desafio que nós estamos enfrentando agora com uma redução do número de espíritas declarados, né, no censo, se comparado com o mês anterior, né, com o censo anterior. Bom dia, Didima. Se comparado com o censo anterior, né? Então, fica aí para nós esse incentivo. A próxima mensagem para nós, o Pentecostes. O Pentecostes ele é um evento que foi registrado lá no livro dos Atos dos Apóstolos, mas só para a gente poder lembrar, claro, tive que fazer uma pesquisa. Então, diz para nós assim que o Pentecostes, no Velho Testamento, era um símbolo apontando para o Pentecostes do Novo Testamento, né? Naquele dia, os discípulos fizeram a primeira grande colheita do Evangelho, né? Então, simbolicamente, diz para nós aqui que o Pentecostes é uma palavra grega que significa quinquagésimo, porque acontecia 50 dias depois da Páscoa, né? A Páscoa que era uma festa judaica. Mas nos Atos dos Apóstolos, peguei aqui exatamente o trecho, né? Atos 2, que diz assim, desde o primeiro versículo. Deixa eu só aqui abrir para vocês. Diz assim, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, que é aquele evento que a gente viu lá relacionado com a Páscoa, não é a Páscoa do nascimento de Jesus que nós comemoramos hoje, mas um outro evento. Estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elemitas e os que habitavam a Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar as grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros, que quer isto dizer? Então daqui depois ele continua falando um pouquinho, né, contando um pouco essa história, mas mostrando esse grande evento registrado nos Atos dos Apóstolos. Essa mensagem, então, intitulada exatamente O Pentecostes, recebida também por esse grupo de San Geme, que nós vimos na mensagem anterior, ela é assinada pelo mesmo espírito, Hippolyte Fortot, e ele diz assim, então, a mensagem. Porque quando ele fala aqui, é interessante, quando ele fala sobre a conquista do futuro, ele fala também sobre o Pentecostes. E para nós hoje o Pentecostes pode ser entendido exatamente por essa grande manifestação dos espíritos através da mediunidade, através de médiums, só que de uma forma mais racional, de uma forma mais compreendida, percebendo os espíritos interagindo conosco, trazendo esse conhecimento sobre a nossa realidade espiritual. Então ele diz assim para nós, vamos lá.
o Espírito de Deus sopra sobre o mundo a fim de regenerar os seus filhos. Se, como ao tempo dos apóstolos, não se mostra sob a forma de línguas de fogo, não está menos presente entre vós. Orai, pois, com fervor ao Todo-Poderoso, a fim de que ele digne fazer-vos tirar proveito de todas as vantagens morais, de todos os dons imperecíveis que ele houve por bem derramar sobre a cabeça dos apóstolos e do Cristo. Pedi e recebeis, e nada do que pedirdes de bom e de útil, para o vosso progresso espiritual vos será recusado. Orai, pois, uma vez mais, com fervor, mas que seja o vosso coração que fale, não os lábios. Ou se vossos lábios se agitarem, que digam apenas o que o coração houver pensado. A felicidade que sentireis quando estiverdes animados pelo Espírito de Deus é tão grande que não podeis fazer uma ideia. Depende de vós obtê-la. E a partir desse momento, considerai os dias que vos restam para viver como um pedaço do caminho a percorrer para chegardes ao destino e onde encontrareis no fim do dia a vossa ceia e o vosso pouso para a noite. Mas que a pequena importância relativa que deveis ligar às coisas terrenas não vos impeça de considerar os vossos deveres materiais como muito sérios. Cometeríeis uma falta gravíssima aos olhos de Deus se não vos entregasseis conscientemente aos vossos trabalhos cotidianos. Nada se deve desprezar do que saiu das mãos do Criador. Deveis desfrutar, em certa medida, dos bens materiais que ele vos concedeu. Vosso dever é não os guardar exclusivamente para vós, mas fazer que deles participem os irmãos, aos quais eles foram recusados. Uma consciência pura, uma caridade e uma humildade sem limites, eis a melhor das preces para chamar a si o Espírito Santo. É o verdadeiro Veni Creator, não que este, cantado nas igrejas, não seja uma prece que será acolhida, sempre que feita de bom coração. Mas, como já vos foi dito inúmeras vezes, o fundo é tudo, a forma pouca coisa. Pedi então pelos vossos atos, que o Espírito Santo venha visitar-vos e derramar em vossa alma essa força que dá a fé para superar as misérias da existência terrena e para estender a mão àqueles irmãos vossos a quem a fraqueza do espírito impede de ver a luz, sem a qual só podereis marchar às cegas, com risco de vos ferirdes nos obstáculos disseminados no caminho. A verdadeira felicidade, pela qual todos suspirais, lá se acha. Cada um a tem sob a mão, basta querer para alcançá-la. Tomai hoje boas e firmes resoluções, e o Espírito de Deus, tende certeza, não vos faltará. Amai ao vosso próximo como a vós mesmos, pelo amor de Deus, e tereis dignamente solenizado o dia em que o Espírito Santo veio visitar os apóstolos do cristianismo. Então ele fala para nós aqui sobre a mensagem com esse tom sempre bastante poético, né, que, como nós vemos aqui, é uma característica desse espírito. Então, bom dia, Andréia. Então, essa mensagem ela traz para nós essa reflexão, que se naquela época, daquilo que é descrito nos Atos dos Apóstolos, nós tivemos esses grandes fenômenos que trouxe, né, que levou sobre eles esse Espírito de Deus, que o Espírito fala para nós aqui de Espírito Santo, que é uma linguagem bastante ligada com a Igreja Católica, né? Então a gente vê que esse Espírito tinha uma relação com a Igreja Católica, por isso ele continua usando essas expressões. Ele fala para nós sobre a presença do Espírito de Deus. Mas para nós aqui, nessa mensagem, ele chama atenção, dizendo que a boa vivência e a boa convivência aqui no nosso mundo também é uma prece. Para que nós tenhamos sempre muita atenção com os compromissos e responsabilidades que nós assumimos,
aqui no nosso mundo, porque ele diz assim, nós temos, de fato, que dar muito mais importância para as coisas do espírito do que para as coisas do mundo. Porque, afinal de contas, nós somos espíritos, nós somos seres imateriais, e o nosso trabalho é sempre o trabalho do progresso da evolução. Mas ele diz assim, que essa pouca importância que nós devemos dar para as coisas do mundo deve ser feita com responsabilidade, com atenção e com compromisso. Porque o fato de nós estarmos encarnados não tira a nossa condição de imortalidade. Mas o fato de estarmos encarnados nos traz a responsabilidade com a nossa reencarnação. E o trabalho, o desafio, o aprendizado, o nosso desenvolvimento são, como ele diz para nós, são coisas de Deus. Então por isso nós temos que viver o nosso dia a dia diante dos desafios, diante das dificuldades a que nós somos expostos, né? Sempre fazer com que o nosso trabalho seja produtivo. Porque de nada adianta, como nós vemos aqui, já vimos várias vezes, o indivíduo reencarnar pensando no mundo espiritual. Chegamos a falar sobre isso essa semana. Então, todos nós chegamos aqui pensando como vai ser a nossa volta, qual vai ser o nosso futuro no mundo espiritual, e simplesmente negligenciamos a importância da nossa reencarnação, que nos dá todos os recursos e nos dá recursos extremamente valiosos para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, para que nós valorizemos essa reencarnação. E ele fala mais também. Ele diz assim, que nós devemos, com o fruto do nosso trabalho, que vai sempre nos render os recursos que nós precisamos, que esses recursos não sejam guardados de uma forma egoísta, mas que esses recursos possam ser, dentro de todas as medidas, do bom senso, do equilíbrio, que todos esses recursos sejam também compartilhados por aqueles que não têm essa mesma condição. Então que nós aproveitemos a vida material, utilizando a vida material para o nosso crescimento espiritual. E não vivermos a nossa vida material esquecendo esse compromisso tão importante que todos nós temos, que é exatamente a reencarnação como mecanismo de evolução para todos nós. Dudu coloca, por que se preocupar com a morte se a vida é bem preservada para uma melhora reencarnatória? Pois esse é o grande problema que nós temos. Todo mundo, porque a vida no mundo material para nós ela é sempre desafiadora, e a promessa de uma vida feliz no mundo espiritual é aquela que mais nos toca, é aquela que mais nos chama a atenção. Então nós vivemos aqui no mundo pensando no futuro que vai nos aguardar. Só que o que nós aprendemos e compreendemos hoje através de tudo aquilo que nós estudamos é que para alcançarmos esse estado de felicidade no mundo espiritual, a construção acontece no nosso dia a dia. Então o trabalho, o estudo, o esforço, a transformação, os bons relacionamentos, tudo aquilo que diz respeito à nossa vida no mundo material, são exatamente essas experiências que vão fazer com que nós alcancemos tudo isso. Então não adianta nós vivemos aqui esquecendo todos os compromissos que nós temos pensando no futuro. Porque esse futuro vai ser bastante decepcionante. Se nós imaginarmos que ele vai virar somente de presente. Porque na verdade esse futuro ele é construído. E essa construção se dá através de tudo aquilo que nós criamos, que nós produzimos. E isso vem através do esforço, vem através do nosso trabalho cotidiano. Esqueça o umbral de lá, pois aqui seu umbral está presente se você vacila durante a vida terrena. Pois é. Então o umbral que todo mundo pensa, porque eu vou para o umbral sofrer. Negligenciar a vida aqui no mundo físico já faz do mundo físico o próprio umbral. Então esse entendimento que nós temos de vivermos bem, se a nossa vida aqui diz respeito a 80 anos de vida terrena, que sejam 80 anos bem aproveitados. Porque tem muitos espíritos que vivem não apenas 80, mas 100, 200, 300 anos no mundo espiritual, de extremo sofrimento porque não puderam aproveitar nada. Não souberam aproveitar nada. Então o tempo é sempre a oportunidade de nós nos desenvolvermos, não importa onde nós estejamos. Porque se aqui nós trabalhamos por troca de recursos, por troca de remuneração, no mundo espiritual não é diferente. Aquilo que nós deixamos de fazer, a nossa remuneração é exatamente a paz de espírito.
E essa paz de espírito é que nós desejamos, não apenas aqui, mas do lado de lá também. Então, chama a atenção para nós aqui sobre esse Pentecostes, o espírito Hippolyte Fortot, que é exatamente essa presença desse Espírito de Deus que vem até nós através do trabalho que nós desenvolvemos. O trabalho feito com responsabilidade, feito com amor, feito com dedicação, tudo, não só o trabalho no sentido geral, o trabalho não apenas o trabalho manual, mas o trabalho intelectual, o trabalho de aprendizado, de crescimento, de valorizarmos. Nós até estudamos isso ontem, falando, né, sobre, ontem, não, antes de ontem, estudando o livro O Consolador, quando nós vimos naquela parte de sociologia sobre o papel, como se porta o espírito na política, e nós estendemos um pouco mais e falamos também não apenas o papel nesse tipo de trabalho, mas também o nosso papel como cidadãos da nossa sociedade. Qual é exatamente ali a nossa contribuição para fazer com que a nossa sociedade se transforme? Então olha quantas responsabilidades e quantas oportunidades nós temos para nós crescermos espiritualmente. E nós sempre acreditamos que o crescimento espiritual só se dá no mundo espiritual. Por isso está todo mundo querendo ir para lá. Mas se todos nós queremos ir para lá, crescer no mundo espiritual, o que nós estamos fazendo aqui? Será que nós acreditamos mesmo que estarmos encarnados é uma perda de tempo? Porque no mundo espiritual nós cresceríamos com muito mais rapidez? Pressa para quê, né, Andréa? Dudu lembrou, né, meus 70 anos ainda um pouco vacilado, ainda me torna uma pessoa que pensa no melhor para quando voltar, saber que minhas falhas ajudaram para que eu retornasse um pouco melhor que antes, né? Então a gente sai daqui com pressa, chega do outro lado e tem pressa para voltar para cá, porque a gente entende que é aqui, que nesse momento da nossa existência, essa é a nossa oficina de trabalho. Então não adianta a gente fugir do trabalho se nós sabemos que só através do trabalho nós vamos crescer. Né? E a gente percebe, né? Tanto o Marion como a Andréia também, aí, as duas querendo resistir, a gente percebe exatamente isso, né? Se nós olharmos as igrejas, os centros espíritas, o que as pessoas desejam exatamente? Quais são as promessas que são feitas, de um modo geral, para todas as pessoas? Que todos nós um dia estaremos juntos de Deus. Então nós sempre recebemos essas ideias projetando para o futuro aquilo que nós vamos receber. Mas ninguém diz que é agora que nós temos que construir esse nosso caminho. E aí os espíritos estão aqui, olha, prestem atenção no momento em que vocês estão vivendo aí. E nós reforçamos, né? Exatamente esse é o nosso melhor momento. Se Deus é perfeito em tudo que Ele faz, estarmos aqui hoje é parte dessa perfeição. E estarmos aqui hoje vivendo na relação com o mundo material e na relação com as pessoas, é porque aqui é o nosso melhor momento e nós temos que aproveitar isso. O Dudu trouxe, né, quantas margaridas ainda florescerão no jardim de lá, como floresceram um dia. E elas continuam florescendo aqui também, né? Nós estamos cuidando do nosso jardim. O André colocou, mas sinto que Deus está sempre perto de mim. Não preciso morrer para ficar com Ele, né? E é a ideia de fuga, né, que a gente tem, né, André? Poxa, ir para o mundo espiritual, viver bem do outro lado. Para viver bem do outro lado, a gente tem que viver bem aqui. E, na verdade, esse bem viver é um estado de espírito, não é onde nós estamos. Nós bem vivemos aqui, como nós bem viveremos no mundo espiritual. Se nós mal vivermos aqui, nós mal viveremos também no mundo espiritual. Porque não é o fato de desencarnar que vai fazer com que o espírito se sinta melhor. Pelo contrário, quantas desencarnações levam o espírito a um sofrimento muito maior do que ele tinha aqui. Jesus colocou, né? Ele já está conosco desde que fomos criados, né? A gente só tem aquela dúvida, né? Poxa vida, mas eu não vejo, eu não sinto, por que isso, por que aquilo? São as dúvidas que chegam para nós. E esse é o papel da doutrina, de trazer esse esclarecimento, para que nós tenhamos essa consciência de que somos criaturas divinas desde o início.
Muito bem, avançando um pouco mais. Mensagem agora sobre o perdão, mudando aqui a nossa página. Mensagem através do Senhor Didier, Sociedade Espírita de Paris. Minha mediunidade ainda me preocupa, é mesmo, Dudu? Vem ali, né? Será que eu poderia ter feito mais? Será que eu estou fazendo certo? São essas as dúvidas? Talvez devido ao Deus... não somente ao Deus antropomórfico, Jerusa, mas também com a ideia do paraíso. Né? Todo mundo quer alcançar o paraíso, mas ninguém pensa se tem merecimento para isso. E lembrando que esse paraíso, né, é aqui que faz parte de nós, né? Será que é meu ou deles? Né? Ainda tem essa dúvida, né, da mediunidade ou do animismo, né, Dudu? Importante é o resultado, né? Mesmo que seja uma coisa, seja outra, faça bem feito. Que aí então a questão eu posso até ter me enganado, mas eu fiz o melhor que eu podia. E aí certamente os resultados virão. Vamos lá. O perdão, meus amigos. Como se pode achar em si a força para perdoar? A sublimidade do perdão é a morte do Cristo no Gólgota. Lembrando que o Gólgota, né, é ali o Calvário, né, aquele morro aquele pequeno monte onde Jesus foi crucificado. A sublimidade do perdão é a morte do Cristo no Gólgota. Ora, já vos disse que o Cristo tinha resumido em sua vida todas as angústias e lutas humanas. Todos os que mereciam o nome de cristãos antes de Jesus Cristo morreram com o perdão nos lábios, os defensores da liberdade oprimidas, os mártires das verdades e das grandes causas de tal modo compreenderam a elevação e a sublimidade de sua vida que não faliram no último instante e perdoaram. Se o perdão de Augusto não é inteiramente sublime do ponto de vista histórico, o Augusto de Conelli, o grande trágico, é senhor de si como do universo, porque perdoa. Aqui ele está falando de uma peça, né, que nós até vimos anteriormente, né, que tinha essa personagem, Augusto de Conelli, que perdoa ali no último momento. Né? Ah, como são mesquinhos e miseráveis os que possuíam o mundo e não perdoavam. Como é grande aquele que continha no futuro dos séculos todas as humanidades espirituais e perdoava. O perdão é uma inspiração e muitas vezes o conselho dos espíritos. Infelizes os que fecham o coração a essa voz. Serão punidos, como diz a Escritura, porquanto tinham ouvidos e não escutavam. Pois bem, se quereis perdoar, se vos sentis fracos perante vós mesmos, contemplai a morte do Cristo. Aquele que se conhece a si próprio triunfa facilmente de si mesmo. Eis porque o grande princípio da sabedoria antiga era, antes de tudo, conhecer-se a si próprio. Antes de se lançar na luta, ensinava-se aos atletas, para os jogos e pelejas grandiosas, os meios seguros de vencer. Ao lado disso, nos liceus, Sócrates ensinava que havia um ser supremo e, algum tempo depois, séculos antes do Cristo, ensinava a toda a nação grega a morrer e perdoar. O homem vicioso, desprezível e fraco não perdoa. O homem habituado às lutas pessoais, às reflexões justas e sãs, perdoa facilmente. Então aqui para nós, Lamennais, trazendo essa reflexão a respeito do perdão, que também é para nós, né, dentre tantas outras virtudes, uma das difíceis de compreender. Virtudes, sentimentos, né? Então fraternidade, perdão, caridade, amor, tudo isso para nós ainda é muito relativo. Nós temos uma dificuldade de compreender sua verdadeira essência. Mas ainda que seja uma compreensão limitada, que nós nos esforcemos para viver bem, para vivê-las bem. Porque é através
dessa libertação que o perdão concede para nós, é que vai fazer com que nós sigamos em frente, com o coração tranquilo, com o coração pacífico, para avançarmos nessa nossa jornada. E finalmente, para a gente poder concluir aqui o nosso trabalho, a vingança, também aqui uma mensagem da Sociedade Espírita de Paris. A vingança é agradável ao coração, disse o poeta, aqui de modo geral, né? Então, é sempre a vingança é mais saborosa quando ela é servida fria, né? E comida pelas beiradas, né? Diz o ditado popular. Então, a vingança é agradável ao coração. Ó, pobres cegos, que dais livre curso à mais horrenda das paixões. Credes fazer mal ao próximo quando o golpeais, e não notais que eles se voltam contra vós. Ela não é só um crime, mas absurda falta de habilidade. É com seus irmãos o rancor, o ódio, o ciúme, filhos do orgulho, o meio de que se servem os espíritos das trevas para atrair a si aqueles que receiam lhes escapem. É o mais infalível instrumento de perdição posto nas mãos dos homens pelos inimigos que escarniçam na sua decadência moral. Então, na verdade, a vingança, o que parece para nós ser doce e saborosa, na verdade, é um instrumento de perdição que todos nós abraçamos. Resisti, filhos da terra, a esse culposo arrastamento, e ficai certos de que, se alguém mereceu a vossa cólera, não será no paroxismo do rancor que encontrareis a calma de consciência. Olha só, calma de consciência através do rancor. É esse paroxismo a que ele se refere. Ponde nas mãos do Todo-Poderoso o cuidado de se pronunciar sobre os vossos direitos e sobre a justiça de vossa causa. Há na vingança algo de ímpio e de degradante para o espírito. Não, a vingança não é compatível com a perfeição. Enquanto a alma conservar tal sentimento, ficará nas regiões mais miseráveis do mundo dos espíritos. Mas, como os outros, o vosso não será o eterno joguete dessa paixão infeliz. E posso garantir que a abolição da falsa noção do inferno eterno, ou antes da danação eterna, que tem servido de pretexto ou de escusa para atos de vingança, será a aurora de uma nova era de tolerância e de mansuetude, que não tardará a estender-se até as regiões privadas da vida moral. Poderia o homem condenar a vingança quando lhe apresentavam Deus como ciumento e se vingando por tortura sem fim? Cessai, pois, ó homens, de insultar a divindade, emprestando-lhe as vossas mais ignóbeis paixões. Então, sereis, ó habitantes da terra, um povo abençoado por Deus. Vós que me escutais, fazei de modo que, liberta a vossa alma do culposo e do vergonhoso móvel dos atos mais contrários à caridade, mereçais ser admitidos no recinto sagrado, no qual só a caridade pode abrir as portas. Pierre Angers, Espírito Protetor. Então aqui, essa vingança, lembramos sempre que a vingança ela não se dá somente através de atos, mas ela dá também através de desejos, né? Então eu posso não me vingar do outro, mas eu posso desejar que ele se machuque, que ele sofra. E isso para nós é uma vingança indireta. Então o que o Espírito traz para nós é que todo sentimento de vingança, nós vemos hoje no mundo, nas guerras que acontecem, em todos os desequilíbrios que nós encontramos hoje no nosso mundo, no meio político, no meio empresarial, nos meios nacionais, né, entre nações, o sentimento de vingança presente. Ele fez, eu faço de volta. Então nosso mundo ainda sofre muito. E se nós nos dermos conta que a vingança está muito relacionada com a mensagem anterior que diz respeito ao perdão,
nós veremos exatamente ali o mundo se transformando quando o perdão for mais importante para nós do que o desejo de vingança. Dudu trouxe para nós. Não chegamos aqui com essa característica de estar médium, porque tu pediste, mas tu chegaste ao ponto certo que precisava ver e descobrir através das suas dúvidas pretéritas um alcance melhor e trazer dentro de ti algumas e até muitas respostas que tu tinhas no passado esquecido, mas que esteve lá pertinho de ti. Paciência, irmão, tudo no seu tempo certo, e tu está indo um pouco melhor que antes. Então tá aí, Dudu, recadinho. Que muitas vezes nós temos ali, né? Não chegamos porque pedimos, mas chegamos porque precisava. Né? É ali que a gente começa a ter esse entendimento. Então, tanto a presença da mediunidade como o silêncio da mediunidade ostensiva, para nós são experiências importantes. Cada um ali de acordo com a sua necessidade. E a Angelina trouxe para nós também dos nossos amigos lá: todos vós que estades na terra, estades em um estágio, vestindo um corpo perecível. Necessário será desenvolver vossos espíritos para, ao voltar, estades melhor. Então, quer dizer, vinda para cá, o trabalho presente para voltarmos melhor. Então, enquanto todo mundo está querendo voltar correndo, como a gente falou anteriormente, essa volta só será valiosa se nós promovermos a transformação que nós precisamos aqui hoje. E essa transformação, muito importante, fazendo uma relação com a mensagem do Pentecostes que nós lemos agora há pouco, ela não é o fato de nós querermos nos espiritualizar, mas é a transformação através de todos os recursos que estão à nossa disposição. Fortalecer a nossa fé, desenvolver o nosso intelecto, aprimorar a nossa capacidade de produzir. Tudo isso faz parte desse grande pacote de experiências que nós podemos vivenciar. Então, meus amigos, é isso. Só no final aqui tem só uma pequena bibliografia que Kardec lança, informando aqui que é Lyon, uma coisa bem pequena. Diz assim para nós: o Espiritismo em Lyon, Comunicações de Além-Túmulo, Seleção de Manifestações da Sociedade Espírita de Brotox, com essa epígrafe: o Espiritismo não deve impor-se, vence a ele, porque dele se necessita. Então, quer dizer, não adianta a gente querer impor, as pessoas procuram. Aí Allan Kardec, Revue, 1861. Depois, essa é a primeira de uma série de brochuras a serem publicadas em épocas indeterminadas. Contém uma seleção de comunicações obtidas no grupo de Brotox, dirigido pelo Sr. Dejot, chefe de oficina. Todas elas, concordes com a doutrina exposta em O Livro dos Espíritos, respiram a mais sã moral e trazem um cunho incontestável de espíritos bons e benevolentes. O estilo é simples, familiar e perfeitamente adaptado ao meio onde foram dadas, estando isentas de ideias abstratas. Antes de tudo, os espíritos bons querem instruir. Por isso, põem-se à altura do auditório, pouco se preocupando em satisfazer aos que, em suas comunicações, não apreciam senão a pompa do estilo, sem lhes aproveitarem as lições. Para eles, o essencial é que a instrução seja boa e perene e penetre o coração. Acreditamos que essa coletânea atinge perfeitamente ao seu objetivo. Sentimos-nos felizes de aproveitar a ocasião para felicitar o Sr. Dejot, chefe desse grupo, um dos mais numerosos de Lyon, por seu zelo e perseverança na propagação do Espiritismo entre seus irmãos trabalhadores. E depois o terceiro volume das Revelações de Além-Túmulo, da Senhora Dozon, aparecerá brevemente. Então aqui Kardec anunciando, né, novas obras, que infelizmente nós não tivemos acesso, né? Mas